Bom, gente, nós estamos recebendo hoje aqui no nosso estúdio, estava com saudade dela, nossa querida psicóloga Cilele Santiago. Hoje vai dar dicas para você ter um relacionamento saudável. E é claro que tudo que a gente quer é que você tenha dias melhores, que você tenha seu relacionamento no dia a dia mais tranquilo, mais em paz. Olha, eu tô assistindo uma série, depois eu vou dizer o nome dela para vocês, que eu sou daquelas assim que eu não decoro. Assisto, mas não, não decoro. Eu tô assistindo uma série muito interessante. Uma das mulheres que tem um relacionamento com um dos familiares lá, porque assim, é uma família, isso foi um fato real, é uma família, causando curiosidade em vocês, é uma família ao qual os filhos moram todos dentro de uma casa. 2 deles já se casaram e eles vivem todos lá em família. Mas é tão interessante que uma das noras, nossa gente, ela é, na verdade, uma das mulheres mais sábias que eu já vi. Quem assistir, depois eu vou dizer o nome da série, quem assistir essa série vai entender que ali tem todos os tipos de comportamentos, atitudes e gênios. Mas uma das coisas que uma dessas noras me explicou, me passou, é de que quanto mais sabedoria você tem, mais paciência você tem, mais você se acalma em não se antecipar com o que muitas vezes a mente quer fazer, melhor é. E ao mesmo tempo a importância de não mentir para uma pessoa sábia. Tem esse fator também. Porque tem gente que mente pro tolo. Ambos são tolos. Mas quem mente para uma pessoa sábia, tolo é. Tem esse outro lado. A mentira é super desagradável. Tem gente que mente para todas as coisas. Existe uma coisa diferente de mentira, estratégia. Às vezes você evita situações graves por causa de uma estratégia, né? Ou às vezes, ao mesmo tempo, você omite algo para não trazer um problema maior. E nós vamos conversar com a nossa querida psicóloga agora para falarmos sobre relacionamento saudável. Porque muitas vezes as pessoas não estão entendendo, mas as comunicações estão fazendo pessoas entrarem em relacionamentos adoecidos, não é verdade, Cilele? Sim. Seja bem-vinda, que bom te receber. Ai, que bom, mãozinha gelada. Tudo bem, minha princesa? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Nossa. Tava com saudade de estar aqui nesse... Também, Cilele, você que está sempre fazendo um trabalho tão gostoso nas redes sociais, sempre levando as boas informações para o público, ajudando as pessoas a ter dias melhores, porque a gente percebe esse amor, esse sentimento que você tem. Hoje nós vamos falar de relacionamento. E aí a gente quer entender como é que se caracteriza um relacionamento saudável. Inclusive, para o dia de hoje, Dia dos Namorados, quem está nos assistindo, raciocinar. O que eu posso melhorar? O que eu posso evitar? Como eu posso ter dias melhores? Porque a gente estava falando do sábio, da sábia e do tolo. E muitas vezes a gente tem comportamentos assim, né? Sim, você começou falando sobre verdade. É importante a gente trazer a verdade para a relação. Você falou sobre comunicação. Tem alguns pilares que são muito importantes. É importante ter uma comunicação assertiva, né? Eu pergunto, muitas pessoas no consultório, eles não sabem exatamente o que é que eles querem na relação. O primeiro passo é entender, bem, qual é a minha necessidade nessa relação, para depois eu poder comunicar isso de forma assertiva para o meu parceiro. Então eu percebo que há muita dificuldade de comunicação. As pessoas, elas não sabem primeiro o que é que elas querem e elas muitas vezes comunicam isso de forma agressiva e ninguém responde bem a críticas. Não é? Então, a verdade, a comunicação, saber resolver conflitos. Eu vejo muito déficit na resolução de conflitos. As pessoas, quando tem ali uma frustração, elas não sabem o que fazer. Bem, qual o caminho que eu sigo? E hoje, o que é que eu percebo? Muitas pessoas entram no relacionamento com altas expectativas em torno da relação e com pouca habilidade emocional para lidar com as diferenças que existem, né? Com uma frustração, baixa tolerância à frustração. Então, é importante saber comunicar, saber ouvir o parceiro, né? E também alinharem as expectativas com relação ao que querem para si, para a relação, para o futuro. Então, são pilares importantes.
Pois pronto, você já trouxe os pilares, você já de uma certa forma trouxe o que pode caracterizar assim um relacionamento saudável, mas a gente precisa entender como é que os relacionamentos estão hoje sendo vivenciados. Por que que as pessoas hoje estão vivendo os relacionamentos tão rápidos, tão passageiros? A sensação que a gente tem é que não está existindo o amor verdadeiro. As pessoas estão dizendo que estão amando sem nem sequer saber que estão amando, ou estão passando pelas etapas que são interessantes na hora de se conquistar, na hora de se admirar alguém no dia a dia. Nós estamos vivenciando uma cultura do imediato, né, do descartável. Então, as pessoas, elas querem conexões rápidas. Temos acesso aí ao quê? Até a internet traz um leque ali de pessoas, né? Aí você entra no aplicativo de relacionamento, aí você olha, esse sim, esse não. Esse sim, esse não. As pessoas querem uma conexão rápida, não dão tempo para aprofundar relacionamento. Quando tem ali o primeiro problema, a primeira frustração, já acredita que aquela pessoa não é compatível com ela, né? Então, nós estamos vivendo um momento assim de muito da busca do imediato, sem nos aprofundar nas relações, né? Como é que essa comunicação ela pode ser interessante para esse relacionamento? Como é que a gente pode usar a comunicação e como é que a gente pode ajudar esses relacionamentos que aí estão? As pessoas não estão sabendo se comunicar? As pessoas não estão sabendo se comunicar. Primeiro, para você se comunicar, você precisa se entender, se olhar. Né? Bem, e conhecer um pouquinho se conhecer o outro. Se conhecer e conhecer o outro. Se conhecer e conhecer o outro. Entender, bem, o que é que eu busco aqui nessa relação? Né? O que é que me incomoda? Quais são os meus limites? Então, você precisa primeiro ter esse entendimento. Entender também o que é que o outro espera para comunicar. As pessoas estão tendo, isso é verdade, uma grande falha na comunicação. As pessoas não sabem. Chega às vezes no consultório, né, uma pessoa diz, olha, ele me irrita muito porque ele não lava a louça, ele deixa tudo para mim. Na verdade, o problema não é a louça não lavada, é a falta de atenção, ela está se sentindo negligenciada, ela não sabe qual é a base, o que é o incômodo, ela não sabe exatamente qual é o incômodo para poder comunicar isso. E olha para algo que é muito superficial e vai dizer isso para o outro e o outro não entende. Ah, você está zangado comigo só porque eu não lavei a louça? Não é a louça. É porque eu não estou me sentindo... Eu sinto que você não está me dando atenção. Você está negligenciando o fato de eu ter trabalhado o dia todo. Nesse momento, você não está sendo o meu parceiro. As pessoas não estão se entendendo, entendendo a sua necessidade e com isso não estão conseguindo comunicar. E aí começam com a comunicação agressiva. Ah, é porque você isso, você aquilo. Ninguém responde bem a isso. Aí falta amizade, falta companheirismo, a confiança e o próprio respeito entra junto, né? Exatamente. Aí eu sempre falo... Falta de respeito. Isso, né? Quando você quer comunicar, não comece apontando o dedinho para o outro. Comece apontando para você. Porque aí você diz, em vez de dizer você isso, você aquilo, diga, eu me senti negligenciada, eu me senti triste, eu me senti isso, eu gostaria que você fizesse isso, pode ser? Entendeu? Nossa, é diferente. Quais são os erros que você consegue observar nos casais que muitas vezes te buscam? Claro que a gente sabe que falhar, todos nós falhamos. Todos nós temos um ponto de erro. Olha o que você falou. Você tem que se olhar primeiro para você poder imaginar que o dedo vai ser apontado por outro. Eu acho muito interessante essa história do dedo, Sim. Porque quando você aponta o dedo para o outro, um volta para você. Sim. Né? Olha, até nisso Deus foi perfeito, né? Eu tô apontando o dedo para você, mas existe um outro lado aqui também que tem falhas, que tem erros. E aí eu queria saber quais são os erros dos casais mais comuns cometidos, assim, que você possa ter observado. Tá. Falha de comunicação é um erro, deles, né? A questão de pouca habilidade para lidar com, assim, pouca estratégia para lidar com os problemas. Não sabem, aconteceu ali um problema e começa um apontando para o outro. É porque você isso, você aquilo. E eles não sabem parar e pensar, bem, quais são os prós, quais são os contras, quais são os caminhos que nós temos para seguir, de que forma podemos seguir juntos. Então, pouca habilidade para lidar com os problemas, né? Para resolução de conflitos. Muitas vezes eu vejo
um fica jogando a responsabilidade para o outro. Então, falta olhar para si e assumir a sua responsabilidade com relação ao que está acontecendo ali. Porque um casamento, uma relação é feito de duas pessoas, né? Então, é sempre mais fácil apontar para o outro. Então, o que eu vejo na prática é quando eu vou falar com o casal, que geralmente a conversa começa assim, olha, é porque ele, tarará, tarará, porque ela. Então eu vejo uma grande dificuldade de se responsabilizar. Sabe uma coisa que eu observo muito em relacionamentos e que isso serve para todos nós? É que no começo de toda uma história é um mundo encantado, é um conto de fadas. Os defeitinhos dele vou deixar de lado, porque todo mundo tem um defeitinho. Todo mundo tem uma falhazinha ali. Ou seja, em comportamento ou até mesmo de caráter. Sim. Alguma coisa ali você tem que possa não ter sido mostrado, identificado pelo outro, mas que com o tempo você vai ver. A gente percebe que nas relações as pessoas começam aceitando tudo. Com o passar do tempo, elas vão começando a cobrar o que elas não querem. E aí eu acho muito interessante quando você fala de que a gente tem que muitas vezes ver o nosso lado para poder entender o lado do outro, e tem sentido. Sim. Porque nos relacionamentos, principalmente aqueles que estão iniciando, as pessoas parecem que têm muito medo de mostrar suas falhas, mostrar o que de repente ela não é tão perfeita. Inclusive nessa série se mostra vários comportamentos. A primeira vez que ela vai receber a pessoa na casa dela, que as roupas estão todas, quer dizer, a outra pessoa, que as roupas estão todas espalhadas na cama, no chão, ela corre na hora que aperta a campainha e vai tirando as roupas de cima da cama, ajeitando a cama rapidinho, pegando todas aquelas roupas, jogando dentro do guarda-roupa, fechando o guarda-roupa para que ele não veja as falhas, os erros. E aí é muito interessante, porque as cobranças, geralmente elas vêm depois de um certo tempo, né? Na hora tá tudo uma maravilha. Sim, mas eu tenho que dizer que eu preciso saber que série é essa. Fiquei curiosa. Você vai amar a série, ela é muito interessante. Fiquei curiosa. Eu tô conseguindo avaliar vários pontos dessa série. Em várias situações de vários relacionamentos dessa série. Isso nos ensina, e para você que é psicóloga, você vai amar. O que me chama a atenção nessa história toda é que as pessoas, quando elas vêm cobrar, já tem um certo tempo de relacionamento, né? Assim, as pessoas, elas têm aquela fase da conquista, né? Ela quer conquistar e ela tem medo também de não ser, talvez, tão boa o suficiente para a outra. Tem medo da outra olhar para ela e o que ela enxergar, ela não gostar e se distanciar. Não deu tempo, né? De conquistar. Isso. Então tem esse processo, né? A gente vê. E a gente também vê muito isso. A gente quer ser visto de uma forma positiva. Perfeito. Né? Perfeito. A gente vê muito isso nos recortes das redes sociais. Sim. Hoje, Dia dos Namorados, a gente vai ver recortes nas redes sociais de lindas declarações, de amor, de buquês de flores, né? É um recorte da vida daquele casal. E aí quem vê, né, aquele recorte começa a se comparar também. Poxa, tá vendo a vida desse casal nem maravilhosa? O meu não fez isso por mim. Talvez a nossa relação não seja tão boa assim. Isso é péssimo, né? Pois é, tem muita comparação hoje. Então, assim, hoje, olha, até é bom falar sobre isso. É muito importante ganhar presentes, né? Mas o mais importante é aquele presente que você dá para sua parceira, para o seu parceiro todos os dias. É aquela escuta, é o companheirismo, né? É mostrar que se importa. E você também que está solteiro, está olhando aí esse bando de declarações de amor, também não fique frustrado. Não fique iludido. Não fique iludido, é só um recorte da vida desse casal. E também é importante também essa questão de estar solteiro. Muitas pessoas hoje ficam mais tristes, sabia? A pessoa que está solteira se sente aquela solidão, como se tivesse uma intensidade maior nesse período do Dia dos Namorados. É mesmo? Sim. Interessante. Aí a gente chama atenção para a individualidade dentro desses relacionamentos. Porque hoje nós estamos falando do Dia dos Namorados, mas o Dia dos Namorados representando os casados, os noivos, as pessoas que conquistaram suas namoradas agora. Quem está vivenciando. Vamos falar de individualidade dentro de uma relação amorosa? Você começa fazendo 1001 coisas que você gostava de fazer, mas por aquela pessoa você deixa de ter um pouquinho dessa individualidade. Até que ponto um relacionamento no namoro, no noivado, ou até mesmo no próprio casamento, pode se tornar
ruim ou ao mesmo tempo boa essa individualidade? Temos individualidade dentro da relação? É para ter, né? Eu vejo também muito isso. As pessoas, elas se anulam muito. Muitas pessoas se anulam, deixam de ter uma autonomia, olham muito para o que o parceiro e a parceira necessitam e negligenciam as suas próprias necessidades. E isso tem um preço, porque quando eu me faço um autossacrifício, eu vou criar expectativas em torno do outro. Eu estou me sacrificando por ele, mas eu espero que ele me trate desta e desta forma. E às vezes ele não trata. E aí isso gera o quê? Uma raiva, uma mágoa, que acaba trazendo rachadura aí para aquela relação. Então, nós não devemos nos negligenciar. Eu preciso olhar para a parceria, para o outro, para a relação, mas eu preciso olhar para mim. É sempre importante olhar para mim, não me abandonar. São dois sujeitos, mas assim, eles continuam sendo dois e não um, né? Eu não gosto daquela expressão cara metade, porque eu acredito que eu não preciso de um outro para me completar. Eu sou um ser inteiro, ele é um ser inteiro, então a gente precisa de um outro que some. E aí cada um com a sua individualidade. Eu trago aqui para a minha relação aspectos meus e ele traz para a relação dele aspectos dele que a gente precisa respeitar. Sabe que quando você fala assim, tem uma coisa que me chama bastante atenção e que atrapalha muitos casais, que foi o que a gente falou logo no início, são as mentiras. Sim. Às vezes você mente para não decepcionar o outro e acaba decepcionando. Ou às vezes, porque o outro quer algo de você que você não pode oferecer, você continua mentindo. E eu acho que a base realmente de um relacionamento mais sólido, mesmo machucando o outro, é a verdade. Sim, sim. Né? Sim, porque a relação ela deve ser construída com confiança. Se eu não confio no meu parceiro, eu vou me sentir instável. É como se eu não tivesse pisando num terreno seguro, e isso gera ansiedade, né? Isso gera mal-estar, isso pode ampliar discussões no dia a dia. Então, é sempre preciso trazer para a relação a verdade, mesmo que ela doa a princípio. Quais são os hábitos de casais felizes? Que a gente pode... Existe um modelo para isso ou é muito complicado? Casal feliz é aquele que se enxerga, né? Em que um enxerga o outro, busca perceber o que é que o outro precisa na relação, em que há diálogo, em que eles param para se escutar, no meio da correria do dia a dia, eles param para se escutar, eles se sentem apoiados um pelo outro, eles sentem que podem ser eles mesmos, não precisam realmente, como você falou, agir de forma falsa. É quando existe a verdade, quando cada um se sente seguro ali para ser quem é, quando eles andam juntos, quando eles têm expectativas em comum, quando eles enxergam, né, ali o caminho em parceria, quando eles se alinham, né, quando eles estão ali, podendo contar um com o outro. Muito bom. Ainda falando de relacionamento, eu queria que você pudesse nos passar alguma informação sobre relacionamentos mais sólidos e relacionamentos mais volúveis, que são aqueles relacionamentos que da noite para o dia vamos morar junto, vamos nos casar, daí então vamos nos conhecer. E aqueles relacionamentos que muitas vezes as pessoas estão se conhecendo, porém ainda não estão vivendo juntos, que é aquela história que você vai conhecer mais a pessoa que está do seu lado, vai conhecer os familiares dela, vai ficar por dentro de quem você está realmente conquistando no dia a dia. Por que a gente fala assim, gente? Porque a gente tem percebido que as pessoas não estão mais namorando, elas estão logo se juntando, e muito rápido. E aí passam a se conhecer depois de 2 anos que seria de namoro, 1 ano, 2 anos de namoro, que as pessoas acham que é demais. Na verdade, elas vão se conhecer dentro do relacionamento a 2 vivência. Tá. Isso pode ser perigoso? Pode, assim, tem o perigo de você se casar muito rápido, né? Porque tem aquela fase da paixão, que é a fase inicial, e a paixão nós sabemos que não dura muito tempo. Ela vai abrindo espaço para outros sentimentos, podendo abrir espaço para o amor, que é algo mais enraizado.
Mas muitas pessoas, elas se juntam, né? Elas se casam naquela fase bem inicial, onde elas estão movidas muito pelas reações fisiológicas, pelo aquele coração mais acelerado, né? Fogo da paixão. O fogo da paixão. Então, assim, a paixão, lógico, ela é importante naquele primeiro momento, mas é importante saber se vai abrir espaço para algo mais enraizado, né, com uma base mais segura. Então é importante você conhecer o outro, porque é com ele que você vai conviver uma vida toda. Isso. Então, é pra ser, exatamente. Né? Então é importante esse período de conhecimento do outro, né, para saber se realmente você vai poder contar com ele daqui 5, 10 anos. Vamos falar de terapia para quem quer ter dias melhores. A terapia, ela pode fortalecer essa relação? Muito! A terapia, ela ajuda cada um dos sujeitos realmente a entenderem o que é que precisam na relação, a comunicarem isso de forma assertiva, a terem estratégias para lidar com os conflitos. E muitos casais me procuram não só quando há uma rachadura na relação, mas quando eles querem fortalecer ainda mais, criar bases mais seguras, quando eles estão em dúvida com relação a algumas escolhas que são importantes para o casal. Então, eu sempre falo... É muito legal. Eu sempre falo que eu sou intérprete emocional. Eu digo, eu sou intérprete emocional. Eu vou fazer com que cada um de vocês entendam o que é que necessita, né? Entenda o que é que o outro precisa na relação, para que essa relação ela crie base ainda mais segura. Muito bom. Sei que você já deu mais ou menos um conselho, mas um conselho, e ao encerrar eu vou trazer 2 palavras para você. Um conselho para quem quer ter um relacionamento mais saudável. Se ame. Porque para você ter um relacionamento saudável com o outro, você precisa primeiro ter um relacionamento saudável com você. Então, quando você se ama, você se valoriza, você se dá valor, você não deixa qualquer pessoa entrar na sua vida. Isso cria uma barreira de proteção para que você não vivencie relacionamentos disfuncionais, abusivos. Então, tudo começa com o amor próprio, com se enxergar, entender qual é o seu valor, né? Porque isso acaba sinalizando para o outro o que é que você precisa e quais são os seus limites. Para a gente encerrar esse bate-papo dentro de um relacionamento para o Dia dos Namorados, para quem está assistindo a gente agora, para quem está conquistando a mesma mulher todos os dias ou o mesmo homem todos os dias, 2 palavras. Eu vou te dizer as 2 palavras que eu vou te passar e você vai me dizer alguma coisa sobre elas dentro de um relacionamento. Tudo bem. Tolerância e admiração. Tolerância. As pessoas estão tendo hoje pouca tolerância à frustração. Então é importante que você dê um espaço para o outro, para escutá-lo, para entender o que é que ele está passando. Quando tiver qualquer adversidade, não entender aquilo como sendo uma incompatibilidade entre o casal. É normal que surjam aí no dia a dia desafios, né? Então as pessoas elas precisam ser mais tolerantes com o outro para que possam juntas encontrar a solução para os seus problemas. Qual é a segunda que eu esqueci? Admiração. Admiração. Admiração, a gente precisa ter admiração pelo parceiro, né? Para que a gente queira estar ali no dia a dia com ele. E é importante também que ele também te admire. Mas antes de tudo, você precisa se admirar. Quer dizer, você ir ao encontro daquilo que você acredita que é o certo, que faz sentido para você. Então, a admiração começa por si próprio, assim, não se distancie de quem você é e do que você precisa numa relação para se sentir seguro e feliz. Muito bom. Acho que o nosso bate-papo deu para levar muitas informações para quem quer ter um relacionamento saudável, né? Espero que sim. Primeiro, eu quero agradecer pela sua presença e queria que você deixasse aí seu Instagram para as pessoas que quiserem conversar com você, quiserem fazer terapias. Por que não dizer, né? Exatamente, mas pode falar comigo também pelo direct. Acho que vocês viram que eu adoro conversar. Então, pode falar comigo, @psi.silele_Santiago. Meu nome é diferente, é complicado, mas mas tá não aí tem na nada telinha. de complicado, ele é muito bom, ótimo. Tá na telinha. É bom que você não vai encontrar vários nomes como esse. Tem por aí. eu, Silele. Obrigada, tá, Silene? Obrigada, muito foi um bom. prazer.